Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, a gente vai falar sobre epitélio glandular. Bom, essa aula está prometida há muito tempo para vocês, desde que eu gravei a sequência de videoaulas de tecidos, de histologia. Então, se você ainda não assistiu a aula de introdução à histologia e a aula de tecido epitelial, assiste primeiro essas duas aulas para você entender a aula de glândulas de hoje. E já vamos relembrar que o tecido glandular, que as glândulas, elas são formadas por tecido epitelial. Então elas conservam aquelas características que a gente viu na videoaula de tecido epitelial. Vamos relembrar brevemente quais são as principais características desse tecido. Em primeiro lugar, o tecido epitelial, ele tem células justapostas, ou seja, células juntinhas umas das outras, com pouca quantidade de substância entre elas, com pouca matriz extracelular. Além disso, o tecido epitelial também é um tecido avascularizado que não contém vasos sanguíneos e ele também possui alta taxa de proliferação. As suas células, elas se multiplicam, se proliferam rapidamente em comparação com os outros tecidos do nosso corpo. Mas a diferença do tecido epitelial de revestimento para o tecido epitelial glandular é que esse segundo, tecido epitelial glandular, ele vai ter a função de secretar substâncias que vão ser úteis para o nosso organismo de alguma maneira. Portanto, o tecido epitelial glandular, ele vai ter a função de secreção. E uma das principais classificações aí, classificações que classifica é pleonasmo, né? E uma das principais classificações que a gente tem aí do tecido epitelial glandular é que ele é dividido em dois grandes grupos, as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas são glândulas que vão secretar substâncias para superfícies ou cavidades corporais, ou seja, para fora do corpo ou para dentro dos órgãos. E ela vai fazer isso através de um ducto de secreção, que é como se fosse um caninho, um tubinho, que vai direcionar a substância que é produzida por ela para o meio externo do corpo. Já as glândulas endócrinas são glândulas que não possuem ductos de secreção. A substância produzida por elas são chamadas de hormônios. E os hormônios, eles vão ser liberados diretamente na corrente sanguínea. Alguns exemplos de glândulas exócrinas são as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, as glândulas lacrimais, que produzem as nossas lágrimas, glândulas sebáceas, glândulas salivares, dentre inúmeras outras glândulas exócrinas que a gente tem aí no corpo. E exemplos de glândulas endócrinas são a glândula hipófise, que produz hormônios, que controla praticamente todas as outras glândulas do nosso corpo, a glândula tireoide, que produz hormônios que vão controlar o nosso metabolismo celular, a glândula suprarrenal, que produz adrenalina, cortisol, dentre outras glândulas também. Depois no canal, quando a gente chegar na fase de falar a respeito de sistema endócrino, a gente entra um pouquinho em detalhes a respeito das glândulas endócrinas. É importante a gente saber também que existem glândulas que fazem as duas funções, tanto a função endócrina quanto a função exócrina. E a essas glândulas a gente dá o nome de glândulas mistas ou glândulas anfícrinas. Um dos principais exemplos de glândulas mistas que a gente tem no corpo é o pâncreas. A parte exócrina do pâncreas produz o suco pancreático, que vai ser liberado através do ducto pancreático diretamente no nosso sistema digestório, no nosso intestino delgado, para ajudar na digestão dos alimentos que a gente ingere. Já a porção endócrina do pâncreas produz os hormônios insulina e glucagon, que vão ser liberados na corrente sanguínea e atuam controlando os níveis de glicose no sangue. Agora vamos entender como se dá a formação dessas glândulas a partir do tecido epitelial, a partir de membranas epiteliais. O tecido epitelial, ele começa com uma invaginação, ou seja, as células do tecido epitelial superficial, elas crescem para dentro, elas crescem em direção ao tecido subjacente, ao tecido mais profundo. E a isso a gente dá o nome de invaginação. E esse processo acontece
tanto para a formação das glândulas exócrinas, quanto para a formação das glândulas endócrinas. Nesse processo de crescimento, de proliferação celular, as células mais profundas, elas vão se tornar as células secretoras, ou seja, aquelas que efetivamente vão formar e secretar a substância produzida por aquela glândula. Então, essa área mais profunda a gente chama de área secretora. E aí a gente vai ter também as células que vão conectar essa área secretora até a parte superficial aí do tecido. E essas células a gente chama de células de conexão. Agora, a partir daí, duas coisas podem acontecer dependendo de que tipo de glândula vai ser produzido naquele local. Se uma glândula exócrina vai ser formada naquela região, essas células de conexão, elas permanecem, elas persistem para formar o ducto, que nós chamamos de ducto secretor, que vai encaminhar as substâncias produzidas pela parte secretora da glândula até a superfície do corpo, ou seja, até o meio externo do organismo. Já quando existe a formação das glândulas endócrinas, as células mais superficiais, elas se multiplicam fechando a saída, a conexão aí da parte secretora da glândula com a superfície do tecido. E aquelas células de conexão, elas são reabsorvidas pelo organismo, elas desaparecem, de forma que na glândula endócrina não existe a formação de um ducto de secreção, de um ducto secretor. E as substâncias que vão ser produzidas por essa glândula que não tem ducto vão ser liberadas diretamente nos capilares sanguíneos que estão em volta dessa glândula. Então existe a formação de uma grande quantidade de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos em volta dessa glândula, de forma que o hormônio produzido por ela vai passar diretamente para a corrente sanguínea. Existe também uma outra classificação das glândulas, dependendo da maneira com que ela libera a substância que ela produz. Então vamos definir rapidamente aí essa classificação. Se a glândula produz uma substância e libera somente a substância que ela produziu, nós a chamamos de glândula merócrina. Um exemplo de glândula merócrina é a glândula sudorípara. Agora, se a glândula produz uma substância e as suas células se degeneram e são liberadas juntamente com essa substância, nós a chamamos de glândula holócrina. E um exemplo de glândula holócrina são as glândulas sebáceas. E a gente tem também um terceiro tipo, que são as glândulas apócrinas. Esse tipo de glândula produz a sua substância e quando ela vai liberar essa substância, fragmentos das suas células são liberados juntos com a sua secreção. Não a célula toda, fragmentos de células vão ser liberados junto com a sua secreção. Então, a essas glândulas a gente dá o nome de apócrinas. Um exemplo de glândula apócrina são as glândulas mamárias. Revisando então, o tecido glandular é formado por tecido epitelial, conservando as suas características. Existem dois grandes grupos de glândulas que são as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas produzem substâncias que vão ser liberadas através de ductos de secreção para superfícies ou cavidades corporais. Já as glândulas endócrinas não possuem ductos de secreção. As suas substâncias são chamadas de hormônios e eles vão ser liberados diretamente na corrente sanguínea. Dependendo da maneira com que essas glândulas liberam as suas substâncias, elas também podem ser classificadas em merócrinas, que são glândulas que liberam somente as substâncias que elas produzem, glândulas holócrinas, que liberam células que se degeneram juntamente com a secreção produzida por elas, e glândulas apócrinas, que contêm na sua secreção também fragmentos de células. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!